tudo bom, pessoal? Aqui é a professora Patrícia e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o espaço rural e agropecuário, tá bom? Essa aulinha aqui vai ser bem rápida, é só para vocês entenderem um pouquinho a atividade que eu passei para vocês lá no GEP, beleza? Então vamos entender o que seria então a questão desse espaço agrário brasileiro, né? Então assim, esse espaço agrário vem a ver com o processo de agropecuária. O que seria a agropecuária? Corresponde à prática tanto da agricultura quanto da pecuária existente no mundo, não é isso? Então essas duas partes, essa junção desses dois, eles fazem parte do setor primário da agricultura, junto com o extrativismo. Então assim, historicamente, ele influenciou bastante o processo de ocupação do povoamento, mais ou menos entre os séculos 20, por exemplo, ele foi desenvolvida principalmente de forma tradicional. O que seria essa questão da forma tradicional? Utilizando a questão de arados animais ou então ferramentas rudimentares, beleza? Dentro dessa questão que envolve o espaço agrário brasileiro, a gente vai ter o seguinte, é um gráfico que aqui, ó, olha aqui esse gráfico que eu tô mostrando para vocês, ele tá mostrando o quê? Como é que a gente ocupa esse território brasileiro? Percebam o seguinte, ó, 10% são de lavouras, 24% são de pastagem, 7% são de áreas que podem ser utilizadas e 59% são de áreas, ó, que não podem ser utilizadas. Qual a diferença dessas áreas? O que significa áreas que podem ser utilizadas e áreas que não podem ser utilizadas? As áreas que podem ser utilizadas, que é justamente esses 7%, são as áreas onde são ocupadas tanto para a agricultura quanto para o uso da pecuária, a questão da mobilidade, a questão do empreendimento imobiliário que a gente pode utilizar. Essa parte que a gente não pode utilizar são as áreas que são reservas, reserva indígena, reservas ambientais, onde a gente não pode desmatar para não destruir. Embora nem sempre isso é respeitado, a gente tem problemas ainda existentes onde existe o avanço dessas áreas, tá? Então o que a gente vai ver também? Que hoje, por exemplo, a gente tem dentro da agricultura pesquisas bastante sofisticadas. Ainda hoje, o desenvolvimento dessas pesquisas dentro da agricultura sofisticada, a gente percebe que o homem ele acaba utilizando esses mecanismos, assim, só que nem sempre esses mecanismos é para todo mundo. Mas uma coisa é notória para a gente ver que dentro dessa tecnologia, desse avanço no campo, nós tivemos também, naturalmente, um avanço na produção. Vejam, por exemplo, aqui esses gráficos aqui. Qual é a relação desses gráficos aqui? A gente vê que houve um aumento em relação da utilização de maquinários, de tratores, e em consequência disso, houve também um aumento da produção de soja. Vejam aqui o gráfico desse lado aqui, ó. Aqui a gente tem o gráfico do trator, percebam como a gente teve esse aumento durante o tempo de produção e ao mesmo tempo houve uma produção bastante grande em relação ao uso desses maquinários. Então, o que a gente tem que entender? Que dentro desse processo a gente vê que há a relação direta com a tecnologia do campo, com o aumento da produção agrícola. Mas isso só tem ponto positivo? Não. Com essa modernização agrícola, muitos trabalhadores eles não conseguiram se atentar, por exemplo, a comprar esse maquinário, então eles ficaram o quê? Atrasados. E aí tiveram que vender sua pequena propriedade para os grandes latifundiários. Pergunta, o que são os latifundiários? Vamos lá? São os grandes produtores de terras, são as pessoas que possuem uma terra muito grande. E esse pequeno produtor, ele não consegue acompanhar diretamente esse grande latifundiário. E aí pode acontecer o que a gente chama de êxodo rural. O que seria êxodo rural? É justamente a saída das pessoas do campo para a cidade. E isso é devido justamente a essa modernização que expulsa esse trabalhador. Qual é a consequência desse êxodo rural? O inchaço nas cidades. O que é esse inchaço nas cidades? O homem, por exemplo, ele não vai conseguir suprir suas necessidades dentro dessa cidade. Então ele vai passar por um processo de favelização, ele vai passar por alguma situação ruim.
ainda dentro do campo, a gente tem um contraste. O que seria esse contraste? Nem todo mundo possui a possibilidade de ter um trator, de ter sua lavoura mecanizada. E aí eles ainda utilizam a questão do uso de arados como antigamente, bem rudimentares. Eles utilizam, ainda carros de boi, enquanto algumas fazendas eles têm, tratores que fazem esse processo de modernização agrícola, ok? E assim, será que existe distribuição de terra igualitária para todo mundo? Será que existe? Não. Nem todo mundo possui sua terra para plantar, possui sua terra para morar. Por que isso acontece? Por que existe essa concentração de terra? Devido ao tipo de estrutura fundiária existente no Brasil. Então, o que seria, primeiramente, a concentração de terras? Vamos imaginar o seguinte, grande parte da população quase não tem terra para plantar, enquanto um pouquinho de gente, por exemplo, tem uma terra imensa. E é justamente por causa de quê? Da estrutura fundiária. O que seria essa estrutura fundiária? É a forma como as propriedades agrícolas elas são organizadas, onde fica a maior parte na mão de poucos. E aí, o que pode ser feito para fazer essa melhora? A reforma agrária. O que deveria ser essa reforma agrária? É uma política de organização, de distribuição de terras, tá bem? Só que reforma agrária a gente vai ficar, para a próxima aula, tá bom? E aí, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ler a página 48, a página 53 e responder as questões da página 64, beleza? Tchau, tchau pra vocês, Fiquem em casa e usem máscara.